E aí, molecadinha que me assiste, primeiramente um forte abraço, um cheiro amasso diretamente aqui da 011. O Aldino na voz, rapaziada, trazendo pra vocês o que vocês finalmente me pedem, ficar me pedindo quase todo vídeo. Faz vídeo de anime, volta a fazer vídeo de anime, volta a fazer. Então, dito e feito, vamos falar sobre os contratualistas e sobre Naruto, porra, finalmente. Vamos citar um pouco de anime, de cultura pop, com algumas coisas mais mainstream aí, certo? Que a gente pode fazer esse link na filosofia e que pra você, que quando tá na sua aula, no seu EAD com aquele professor de filosofia, pá, falando super difícil tal, falando sobre Thomas Hobbes, o estado de natureza, contratualismo, você chega e fala, mas eu consigo exemplificar melhor, eu posso citar Naruto, eu vou citar Naruto na minha aula de filosofia e vai ganhar um 10. Se você tiver um trabalho sobre Thomas Hobbes, sobre contratualismo e você citar Naruto da forma correta, como eu vou te passar nesse vídeo, meu amigo, seu professor de filosofia vai ficar, caralho, o cara é brabo. Então já deixa os dedos nesse joinha, nesse like pra você fortalecer, já comenta aqui embaixo, certo? Se você gosta de Naruto, qual é o seu personagem favorito? E se você quer mais vídeos sobre anime, comenta aqui embaixo para dar aquele engajamento da hora aqui no YouTube, certo? Se você não é inscrito nesse canal, você se inscreve porque eu vou te passar um trabalho escolar de graça aqui, meu amigo. Vou te ensinar Thomas Hobbes com Naruto, então já se inscreve aqui. E se você puder contribuir muito, nos ajudar pra caramba, certo? Seja membro aqui do canal, custa só R$7 por mês, mano, você vai estar me ajudando muito, mano. Você vai estar me ajudando de uma forma que vocês não têm ideia. Eu agradeço do fundo do meu coração a todos os membros que, entendeu? Tá meio complicado aqui pra nós do lado de cá e na moral, os membros estão ajudando muito, muito mesmo. Quem aí, entendeu? Com R$7 vocês estão fazendo a diferença na minha vida, e não só da minha vida, mas de toda a equipe aqui do canal, certo? Então, muito obrigado pra você que é membro, certo? Você tem acesso a vídeo exclusivo, que já tem vídeo no ar sobre membros aí, um vídeo exclusivo pros membros, que já tá no ar aí pra vocês, é só vocês darem uma olhada aí na aba dos membros. Tem um chamado pra vocês participar do grupo exclusivo do Telegram comigo, certo? É só você acessar o link e você vai cair direto, poder dar aquele salve, trocar aquela ideia comigo, como tem lá a galera do grupo do Telegram, certo? Vai ter direito a live exclusiva. Esse mês não rolou porque eu fiquei 2 semanas aqui parado por causa que tive uma gripe que me derrubou, uma gripe deu uma porrada na minha cara. Mas nada muda, estamos aqui de volta e a gente voltou naquele speak para falar sobre Naruto. Então vai pegando essa visão que eu vou te explicar o que Thomas Hobbes tem a ver com Naruto. Rapaziada, então antes da gente falar sobre Naruto, vamos contextualizar para vocês quem é Thomas Hobbes e qual é a ideia dele antes da gente fazer o paralelo com Naruto, certo? Thomas Hobbes aí foi um dos filósofos contratualistas, certos aí, pós a era do iluminismo ali, nasceu ali mais ou menos em 1588 e faleceu em 1679, o cara viveu aí 91 anos, contrariando as estatísticas da sua época, o cara foi um dos filósofos que mais viveu de fato aí, certo? E o Thomas Hobbes, ele foi um dos filósofos contratualistas, como assim, ele investigou, nos trouxe a ideia de que existe um contrato social para a gente viver em sociedade, né? Ele era contemporâneo ali de Galileu, né, mais ou menos, ele era inspirado pelas ideias de Galileu, e o Galileu já estava rompendo ali com a igreja, né, já estava rompendo ali, trazendo suas ideias sobre a física, sobre muitas áreas da exatas aí, certo, revolucionando muito a nossa visão moderna sobre as coisas, descendo o pau em Aristóteles na física, e não foi diferente nosso querido Thomas Hobbes. Thomas Hobbes também malhou Aristóteles, também falou um monte, porque mas eu vou explicar para vocês a questão do lobo, do homem ser o lobo do homem, enquanto Aristóteles dizia, não, o ser humano é um animal social, o humano é um animal político, é um animal social por natureza. O Thomas Hobbes vai, cala a boca, maluco, você tá falando merda aí, tá ligado? E então por isso o Thomas Hobbes ele vai muito do contrário de Aristóteles, né? E justamente como Galileu estava rompendo no campo da ciência com a igreja, o Thomas Hobbes tenta romper com a igreja no campo da política, no campo do Estado, aí, certo? Ele vai buscar uma investigação que dê legitimidade de poder, ou seja, ele vai tentar justificar, ele vai tentar falar assim, mano, na verdade é por causa disso, ele vai tentar explicar de uma forma racional
o poder do Estado, o poder de um monarca, né? Ele vai defender muito uma monarquia absolutista, como assim? Pensa em Games of Thrones, sei lá, é que eu nunca assisti muito Games of Thrones pra saber se é realmente uma monarquia absolutista. Mas pensa aqueles exemplos de Idade Média que tem um rei, tem a dinastia dele, e ele tem poder absoluto, ele manda e desmanda, e todo mundo obedece a ele e beija os pés dele. O Thomas Hobbes defendia basicamente isso, um rei que tem poder absoluto, que manda e desmanda o quanto ele quiser. Ele vai justificar isso, certo? Na sua obra Leviatã, que é um dos livros mais comprido. Não é um dos mais compridos, mas é bem compridinho. E também é um dos pré-requisitos aí pra galera que gosta de filosofia política, que gosta aí sobre filosofia moderna também. Para quem gosta dos contratualistas, é indispensável ler aí, certo? O Leviatã, onde o Thomas Hobbes vai tentar justificar de uma forma racional, ele vai tentar falar assim, mano, é legítimo, é um governo legítimo por causa disso, porque antes a gente tinha todas aquelas questões, né, a justificativa do poder divino, como assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito comum que a gente vê, né, ele é descendente de um herói que é descendente de um semideus que é filho do deus tal, é uma linhagem divina, o rei, ele é descendente de tal deus, ou ele é descendente de tal personagem mitológico, ou Deus é descendente disso, daquilo. Deus não, o rei é descendente. Então sempre tinha ali uma justificativa divina, né? Ou no caso da Igreja Católica, não, é o rei apontado do Papa, isso, aquilo, outro. Então sempre tinha um dedinho ali, certo? Da igreja ou de alguma explicação mitológica para tentar justificar, para tentar falar que o porquê que aquele cara é rei. O cara estava tentando dizer o porquê que aquele cara é rei por uma via unicamente divina, mitológica. O Thomas Hobbes quebra com isso e fala, mano, é por causa disso. E o disso a gente vai descobrir agora. O Thomas Hobbes, ele vai tentar olhar para um período onde ainda não existia a sociedade, um período ali pré-social, vamos dizer assim, né? É um período antes da sociedade. Ele vai olhar e vai pensar assim, porra, o ser humano, ele tem muitas paixões, ele faz de tudo pelas suas paixões, certo? E qual é a maior paixão do ser humano? A coisa mais importante, a coisa mais preciosa que um ser humano tem? É a sua própria vida. É a sua vida, é o que você tem, que te faz respirar. É isso, a coisa mais preciosa que nós temos. E quando a nossa vida está ameaçada, quando a nossa vida está em risco, você é capaz de qualquer coisa você faz para defender a sua vida. Quando você está numa situação de vida ou morte, você não tem limite ético, você não tem limite social, você não tem nada que te impeça de salvar a sua própria vida, certo? Então Thomas Hobbes vai dizer que isso é um estado de natureza, ele vai dar essa nossa definição a esse termo que é muito usado na filosofia, que é o estado de natureza. O estado de natureza do Thomas Hobbes, ele vai dizer que o ser humano é um bicho mau. O ser humano é um animal mau por natureza, ele é ruim, ele é um animal egoísta, é um animal perverso. A natureza do ser humano é ruim e perversa. Por quê? Porque a gente não tá nem aí, a gente só quer defender a nossa própria vida. Se não existisse sociedade, se não existisse polícia, se não existisse Estado, juiz, essas coisas, a gente estaria brigando um contra o outro. Essa é a conclusão que ele tira no estado de natureza, que antes de existir um Estado, que antes de existir uma sociedade, a nossa espécie, nós, os seres humanos, a gente vivia guerreando uns com os outros, a gente vivia perseguindo, matando, chacinando, saqueando uns aos outros. A ausência de um poder para controlar o povo, a ausência de um poder para moderar tudo, para fazer uma mediação aí, ele é caótico. O ser humano sem sociedade, o ser humano sem um Estado, ele é caótico. Ele mata o outro, ele não tem receio nenhum, porque ele pode pensar assim, pô, eu tenho aqui a minha terra, a minha propriedade, eu tenho bananeira, eu tenho a amoreira, eu tenho laranjeira, eu tenho um monte de coisa, eu tenho meu gado, eu tenho aqui meus bichos que eu como, tal, eu tenho minha família. Mas tem um cara ali que tá se aproximando de mim, tem um cara ali, não sei, meio estranho ali, pá, não sei o que, vindo de quebrada ali, entendeu? Pá, só me observando. Esse cara pode querer me matar e roubar o que é meu. Mais importante do que querer roubar o que é meu, ele pode me matar, ele pode roubar o meu bem mais precioso que a minha vida, ó. Olha aí a autopreservação do Thomas Hobbes. Ele pode vir querer roubar minha vida.
Então eu vou matar ele antes que ele me mate, eu vou ir para cima dele antes que ele me vê. Então uma coisa caótica, é selvagem, é foda-se, não tá nem aí, não sabe nem se o cara só tá se aproximando por simplesmente achar uma sombra ou qualquer motivo que seja. Você já suspeita que o cara vai atentar contra a sua vida. Porque não tem nenhuma regra que garanta a sua segurança. Então esse estado de natureza é selvagem, ele é sinistro, ele mete o louco e foda-se. É cada um si por si e Deus por todos. E é por isso que surge a famosa frase: o homem é o lobo do homem. O homem em estado de natureza, a natureza do ser humano, ele se transforma no lobo do próprio homem, ou seja, ele caça o próprio homem. Ele vive num estado de constante guerra, ele não tá nem aí. É por isso que o Thomas Hobbes vira e fala: cara, esse Aristóteles tá chapando. O Aristóteles chapou da hora, chapou de geladinho, mano. Não tem nada a ver que o homem é um animal social por natureza, tem nada a ver. O homem é o lobo do homem. O homem, se deixar, se não tiver alguém pra colocar a regra no jogo, ele sai matando todo mundo a rodo. O homem vive num estado de natureza e um estado constante de guerra de si por si, Deus por todos. Então, pro Hobbes, como é que a gente vai conseguir sanar, acabar com essa ideia, essa guerra muito louca, esse monte de coisa, um ataca o outro, se me atacar, vou atacar, vou meter o louco, vou saquear isso, aquilo, aquilo outro, vou roubar a sua vida. Ele traz a ideia do contrato social. Como assim? Não é um contrato físico que você assina, um termo que você assina quando você nasce, não é alguma cláusula escondida ali no meio das letrinhas miúdas na sua certidão de nascimento. Não é isso. Contrato social é basicamente o homem artificialmente abrindo mão da sua liberdade, parcialmente da sua liberdade, porque antes todos os homens são iguais em estado de natureza, certo? Todo homem tem a sua capacidade de igual, de autogovernança, todo homem manda em si mesmo no estado de natureza, todo mundo é si por si, certo? Si por si, Deus por todos, é isso aí da hora legal, certo? Todo mundo é si por si, então todos os homens são iguais no estado de natureza. Com o contrato social, a gente abre mão de parte da nossa liberdade e transfere ela ou para um rei, para um homem, para uma figura específica, para um ser humano específico, ou para uma assembleia, para um conjunto de pessoas ali, certo? Para que haja essa mediação, certo? Você vai abrir mão de atacar o outro, você vai dar metade da sua liberdade para que essas pessoas ou essa pessoa possa colocar uma paz, estabelecer aí, certo? Que você não pode agredir o outro, nem o outro possa te agredir. Então a gente pode pensar que, diferente do que o Aristóteles achava, para o Hobbes, a sociedade é uma coisa artificial, é um corpo político artificial, uma coisa que se formou artificialmente. O ser humano precisou fazer um contrato social com o seu vizinho, com o seu parente, com o fulano, com o ciclano, com o beltrano, para que houvesse a paz, e transferindo assim a metade da sua liberdade para uma figura específica. Aí o Hobbes vai dar opção, né? O Hobbes prefere que seja uma monarquia absolutista, que for uma pessoa única, né? Porque, né, segundo ele, panela que todo mundo mexe, democracia, panela que todo mundo mexe, não sai comida boa, sai gosto estranho aí, certo? Cada um quer adicionar o seu tempero, a sua ideologia, a sua ideia, isso, aquilo, aquilo outro, e aí vai dar um negócio aí muito estranho de gosto ruim pra todos, certo? Então ele acaba defendendo aí uma monarquia não uma monarquia parlamentar, não, uma monarquia absolutista, onde o rei manda e desmanda para que ele possa colocar ordem na casa, diferente do que o Aristóteles acreditava que seria uma ordem natural. Resumo da ópera, antes da gente entrar em Naruto, basicamente o Thomas Hobbes vai nos dizer que a gente tem que abrir mão de parte da nossa liberdade nesse contrato social e dar ele para o Estado, seja ele na figura de uma democracia, onde todo mundo possa opinar, todo mundo possa participar, ou da preferência dele, né, que seja um Estado, uma monarquia absolutista para uma pessoa governar a todos, né, que é a ideia que eu não gosto muito, justamente para acabar com a guerra e para acabar com a baderna. Que é justamente o que acontece em Naruto, né? Nos eventos pré-fundação da Aldeia da Folha. Se você já assistiu Naruto, você vai saber o que eu vou falar agora, certo? Nos eventos pré-fundação da Aldeia da Folha, o que a gente tinha? A gente tinha uma guerra sem fim entre os ditos dois clãs mais fortes ali do País do Fogo.
Se você nunca assistiu Naruto, eu recomendo que você assista, porque a partir de agora a gente vai falar um pouco sobre isso, certo? Não vou dar muito spoiler, se bem que é spoiler, né? Porque eu tô contando bem uma coisa que tá contada bem no final do anime, mas... Enfim, né? Naruto já acabou faz tempo, então se você não assistiu, você não sabe que tá perdendo, então assista, que é muito bom. Tem na Netflix, tem na Crunchyroll, tem diversas coisas aí, então não é difícil de você achar. Não vou falar, senão depois o vídeo cai e vou me acusar de pirataria. Então, enfim, né? Assista por meios legais. Infelizmente não tem mais na SBT, esquece. Infelizmente já foi da época da SBT. Bom, nos eventos pré-fundação da Aldeia da Folha ali, certo? Você tinha uma guerra constante entre o clã Senju e o clã Uchiha, certo? Que são aí, ditos, os dois clãs mais fortes ali do País do Fogo, né? E esses dois clãs guerreavam há muito tempo. Os caras nem lembravam porque eles estavam em guerra. Eles viviam um estado de natureza. O homem atacando o homem. O Senju é o lobo do Uchiha e o Uchiha é o lobo do Senju. Agora você entendeu essa frase, né? Agora você vai usar na sua aula de filosofia, que eu tô ligado. Você vai usar essa frase, né? O Senju é o lobo do Uchiha. Por quê? Porque eles viviam nesse estado de guerra constante, não tinha um estado para moderar, não tinha ali, certo, uma força, não tinha um contrato social entre eles ali, onde um atacava o outro e foda-se, matava mesmo, e é isso, passado de geração em geração, até que nascia o Hashirama Senju e o Madara Uchiha, que viriam a ser dois líderes desses dois clãs aí, certo? E eles acabaram se encontrando aí, certo? Se tornaram amigos de infância, que sonharam juntos aí, certo? No mundo de paz, um mundo onde eles não precisassem guerrear, onde a família deles não precisasse lutar uma contra a outra, certo? E justamente aconteceu muita coisa que eu não vou detalhar. Se você quer, assista Naruto para você saber detalhe por detalhe. Mas, basicamente, quando esses dois aí começam a liderar os seus clãs, quando o Hashirama começa a liderar os Senjus e o Madara começa a liderar os Uchiha, eles fazem um acordo, certo? E fundam um estado, eles fundam um governo, eles fundam a Aldeia Oculta da Folha, eles fundam Konoha. E assim é acabado a guerra milenar, né, entre os Senjus e os Uchiha. Claro que tem todos os acontecimentos do Madara, dele se rebelar, isso, aquilo outro, que aí já é detalhe do anime. Mas para entrar na teoria de Hobbes, a gente tem justamente isso. Era Uchiha contra Senju no estado de natureza e guerreando. Foi preciso formar um estado com a figura de um Hokage, que eu não vou dizer bem que o Hokage ele tem o poder absoluto, que ele tem lá os conselheiros, né? Tem a galera, tem os governantes do País do Fogo, tem toda aquela questão, né? Mas vamos dizer que foi preciso um líder, foi preciso que o Hashirama se tornasse um presidente, vamos dizer assim. Foi preciso que o Hashirama se tornasse uma figura estatal, foi preciso que ele e o Madara fundasse um governo para que os dois clãs fizessem esse contrato social, abrissem mão de metade da sua liberdade e vivessem em harmonia. E ali depois se juntou os Hyuga, aí veio clã pra caramba, aí veio gente pra caramba e se fundou essa aldeia. E o resto do mundo copiou, né? Fundou a aldeia da areia, da nuvem, da pedra, da chuva, do som, da puta que pariu. Então, para sanar esse constante estado de natureza de guerra ninja que eles viviam, foi preciso a fundação de um estado. E é nisso que você pode citar para o seu professor de filosofia, ou se for apresentar um trabalho, ou tiver uma discussão sobre Thomas Hobbes, cite exatamente esse exemplo de Naruto, para que possa ilustrar bem o debate, né? Porque o lado bom é que o anime, o desenho, ele consegue ilustrar muito bem essa questão do estado de natureza, como os caras se matavam e foda-se, metiam louco, mas vai que vai, tá ligado? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, entendido. Thomas Hobbes é um pensador essencial para a gente entender, certo? A nossa modernidade, a nossa contemporaneidade. Ele colaborou muito. Por mais que eu, particularmente, não goste nem um pouco da ideia de uma monarquia absolutista, foi necessário ele pensar daquela forma para ele romper da política
com a religião. Então foi uma coisa essencial disso acontecer, certo? Muito obrigado você, meu querido, por assistir esse vídeo até aqui, certo? Logo menos tem mais, a gente vai se esforçar para postar mais vídeos do canal. Peço que você compartilhe, marca a gente nas suas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter, pra gente dar um RT aí pra vocês, certo? Manda esse vídeo no seu grupo do Zap da sua escola, pro seu professor de filosofia ou pros seus alunos, certo? Pode passar à vontade os professores aí em sala de aula para ilustrar bem o pensamento dos seus alunos, certo? E muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça do seu like, um forte abraço, cheiro a massa e até a próxima.